Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, como eu já tinha prometido em vídeos anteriores, nós trabalharemos aqui com alguns conceitos, com algumas discussões que nós já apresentamos em vídeos anteriores, tá? Bom, a gente traz hoje uma janela em Copacabana, tá? Vamos discutir inicialmente a metáfora da janela, a janela como metáfora, beleza? Bom, para ficar didático, a janela como metáfora. Bom, vamos lá. O que vem a ser a metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem, talvez seja a figura de linguagem mais usada no processo de linguagem, que é um processo humano, né? Definido pela antropologia como um processo humano. Né? A gente tende, né, a fazer comparações, né, que implicam substituir um elemento por outro. Né? Então eu falo assim: aquela menina é uma flor. Né? Eu pego o elemento flor, o substantivo flor, e transformo esse substantivo num adjetivo para adjetivar a menina. Aquela menina é uma flor. Então você pega um elemento e substitui semanticamente, né, o significado, a semântica daquele outro elemento. Menina, flor. Tá? E aqui nós temos a janela como uma metáfora. Como assim, professor André? A gente tem que lembrar, gente, que o nosso autor, que está aqui, ó, tá? O Luiz Alfredo Garcia Rosa, ele é um psicanalista, tá? Ele, além de psicanalista, ele é formado em filosofia e psicologia, tá? E ele vai se utilizar dessas metáforas para compreender o ser humano, nós. Né? Acho que uma das grandes riquezas, já apresentei em vídeo anterior aqui para vocês também outras obras do Garcia Rosa, né? Uma das grandes riquezas da obra é essa representação dos tipos sociais cariocas por excelência. Né? Aqui nessa obra, Uma Janela em Copacabana, a gente vê, por exemplo, prostitutas, a gente vê, por exemplo, policiais, né? que são as vítimas aqui do ou da serial killer, né? E a gente vê essas representações de cariocas, de tipos sociais cariocas, que realmente andam pela cidade. E isso é uma grandeza aqui do livro. E para, né, que essas representações, essas tipificações sociais estejam cada vez mais ricas, né, ele faz uso de metáforas. E qual é a metáfora aqui da janela? No vídeo anterior aqui do canal, de ontem, que eu gravei lá no Pão de Açúcar, né, eu usei essa metáfora da janela, né? E o que seria a janela? A janela representa, né, essa nossa personalidade, né? Esse nosso lado voyeur, né? Esse nosso lado curioso, para não dizer fofoqueiro, né? Esse lado fofoqueiro do ser humano, né? Tem até uma representação do artesanato brasileiro, né? Que é uma mulher na janela, né? Que são aquelas figuras de barro, né? De mulheres que ficam na janela, assim, olhando para a rua. Em muitas casas, né? As pessoas botam essas nas janelas, né? Essas mulheres, né, que seriam supostas mulheres na janela que estariam vigiando a vida social, né? Todo mundo tem um vizinho fofoqueiro também, né? Mas aqui, essa janela representa uma comunicação fundamental aqui na nossa obra, correto? Que é a comunicação da personagem Serena, né? Eu já vou falar desse nome já, o nome Serena, tá? Que ela vive, é uma mulher de classe média alta, tem um marido, né, muito bem empregado, é uma mulher muito bonita, outra característica da literatura policial, né, do Garcia Rosa, é exatamente isso, né, as mulheres são sempre muito bonitas, são sempre instigantes, né? São sempre as personagens mais instigantes, e não só do Garcia Rosa, né? Nós temos esse tipo de representação do feminino, normalmente em literatura policial, né? As mulheres, né? Sobretudo as mulheres protagonistas, elas são sempre mulheres muito bonitas. Tanto que o detetive Espinosa tem esse primeiro contato com essa mulher, né, num café no centro do Rio de Janeiro, depois vem encontrá-la durante a história. Tá? É uma mulher muito bonita que chama a atenção dele exatamente por isso, uma mulher distinta, bonita, altiva, né? Beleza? E essa mulher, ela fica meio que aficionada na sua janela quando ela presencia
o que seria um suicídio. As pessoas, né, no seu entorno ali venderiam a ideia como um suicídio, como o próprio porteiro do outro prédio, né? É um prédio de frente para o outro, e ela presencia um corpo, né, caindo, né? Que seria um suposto suicídio. Socialmente, né, naquele entorno é entendido como um suicídio. E ela percebe que antes do corpo cair, uma bolsa também é jogada. E ela fica, né, aficionada com a ideia de que aquilo não foi um suicídio, que aquilo foi um assassinato. E isso vai mudar totalmente a rotina dela, de uma mulher, né, altiva, de uma mulher que, né, que faz exercícios físicos, de uma mulher culta, né? E ela vai ficar totalmente aficionada na janela. Ela vai ficar olhando aquele apartamento, né, olhando o que acontece, né? Ela vai ficar ali meio que mesmerizada, né? Aficionada pelo aquele apartamento, beleza? Então a janela aqui é um elemento fundamental, né, de metáfora de algo que está escondido e que precisa ser revelado, que é o próprio crime, né? Então a Serena, ela passa a ser testemunha, uma testemunha fundamental que vai mudar toda a obra e toda a percepção da obra, tá? Ela é a testemunha principal e a janela é essa testemunha principal, e há uma comunicação entre esses dois mundos. O mundo da Serena, uma mulher casada, classe média alta, bonita, altiva, né? E essa outra mulher que foi ou cometeu suicídio ou foi jogada do outro prédio. Então essas duas janelas se comunicam e esse diálogo é fundamental aqui na obra. Já deixei aqui na comunidade para vocês, né, a indicação de um filme da Netflix, tá? Que passa-nos justamente essa ideia, né? Essa ideia que está aqui, né? É um filme recente, é um filme, se eu não me engano, de 2021 mesmo, tá? É um filme chamado A Mulher na Janela, tá? É um filme muito legal. Essa mulher, ela tem um problema de agorafobia, né? Ela não pode ficar em ambientes abertos, ela tem medo de ambientes abertos e ela vive toda a vida dela dentro do apartamento dela. E ela começa a ver de sua janela a vida dos vizinhos. E ela testemunha também supostos crimes. E assim como a Serena, né, que a gente vai discutir isso já já, ela é considerada louca, né, enfim, né, neurótica, essa coisa toda, tá? Então não deixem de ver esse filme, que é super novo, que tá lá na Netflix, chamado A Mulher na Janela, tá? Que também, e essa obra aqui, né, do Garcia Rosa, assim como Uma Mulher na Janela, também são inspirados em outro filme chamado Janela Indiscreta, tá? Que é um filme do grandioso, né, mestre do suspense, Alfred Hitchcock, né, que é um filme lá de 1954, tá? O Janela Indiscreta, que é de 1954, que conta também uma história muito parecida, né? É um fotógrafo, e esse fotógrafo, ele tá com a perna quebrada e ele não pode sair do seu apartamento. E ele vai testemunhar várias coisas da vida dos seus vizinhos, né? Inclusive, né, um suposto assassinato. Então, essa ideia da janela e de um episódio que modifica a vida de uma pessoa, né, que transforma a vida dessa pessoa, e até uma busca por justiça, né, já que não é um suicídio, é um assassinato, então você precisa buscar essa justiça que vai fazer esses personagens modificarem as suas atitudes nas obras. Beleza? Então vamos lá. Discutido a janela como metáfora, vamos discutir uma outra coisa que é importante aqui. Esse nome Serena. Lembra que eu sempre digo isso pra vocês, gente? Desde os vídeos lá que eu fiz, de vidas secas, né? Os vídeos que eu fiz aqui no canal também do Mia Couto, os vídeos que eu fiz aqui no canal de 1984, enfim, que eu venho fazendo aqui durante vários, né, anos para o UERJ, tá? Eu sempre digo que é fundamental que a gente tenha um olhar significativo para o nome das personagens, né? E esse nome Serena, tá, tem muito a nos dizer, tá? Serena significa o quê, gente? A palavra serena significa uma pessoa, né,
que tem uma vida tranquila, uma pessoa mansa, né? Sem distúrbios nem agitações, sossegada, que tem uma vida serena. Só que a nossa Serena aqui, a que testemunha da sua janela, né? Ou o suicídio, né? Ou o assassinato, ela tem a sua vida modificada. Ela deixa de ser a Serena e passa a ser um maremoto, né? Uma tempestade, um furacão. Todos os furacões têm nomes femininos, não é à toa. Então a Serena deixa de ser a Serena e passa a ser uma personagem agitada. Agitada por essas perguntas, né? Foi realmente um suicídio? Eu tô doida? Ou eu vi alguém tacando alguém da janela? Né? E ela começa a desconfiar da sua própria memória, né? Essa coisa toda, tá? Então a Serena, esse nome aqui, é muito interessante, porque tem uma passagem de uma Serena calma, altiva, dona de si, para uma Serena que fica angustiada, que fica supostamente neurótica. Esse conceito de neurose que eu estou trazendo aqui para vocês é um elemento fundamental. Por quê, gente? Lembrando a vocês, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, está aqui escrito na capa, né, na sobrecapa aqui da janela para Copacabana, que o nosso Garcia Rosa, ele é um psicanalista. Tá? E o conceito de neurose é fundamental, porque a partir daquele momento, a partir daquele elemento que ela é testemunha de sua janela, de um crime ou de um suicídio, né? A vida dela se transforma e ela transforma a sua atitude. Ela deixa de ser serena e passa a ser uma mulher agitada. Então, o que vem a ser neurose na psicologia? Né? A neurose na psicologia tá definido aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso é muito legal, né? Para quem vai estudar psicologia futuramente, vocês vão ter que ter isso aí em casa, né? Que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, tá? Chamado também de DSM-5. Tá? E a neurose está lá definida como um quadro clínico atípico definido por sentimentos e emoções negativos, agitação. Tá? Há diversos tipos de neurose que podem afetar uma pessoa. Os indivíduos neuróticos, né, eles possuem grandes apreensões sobre tudo à sua volta. Além disso, são emocionalmente vulneráveis e não reagem bem a mudanças ou a críticas. Né? Então é exatamente isso que a Sirena, né, da Serena, ela se transforma. Ela se transforma numa mulher, né, que ela não aceita crítica, que ela começa a perceber que as pessoas, o próprio marido dela, né, que é o primeiro que ela conta, que eles estão achando que ela tá ficando doida, né, que ela não viu crime nenhum. O marido também fica com medo, né? O medo é um outro elemento, tá? Fundamental. Tanto psicanaliticamente falando, quanto o medo social que se tem aqui. Gente, a gente tem aqui um crime que envolve policiais. E eu moro no Rio de Janeiro, né? E nós que moramos do Rio de Janeiro, nós temos pânico da polícia, nós temos medo da polícia, né? E quando você supostamente uma testemunha de um crime desses, né, você fica enrolado, né, arrolado, né, juridicamente, numa coisa. E com a polícia, que são elementos extremamente perigosos assim, no imaginário do carioca. Né? Então o marido dela fica assim, Serena, não vai lá na delegacia, não se envolve com esse tipo de gente. Nós somos pessoas distintas, nós podemos nos envolver com esse tipo de coisa. Ele até fala, isso nem vai valer a pena, né, você se envolver nisso, né? Você está colocando a gente em risco. Né? Então, esse medo, que é um medo também, né, interno, ele é da psique, ele é da mente, mas é um medo também social, que nós temos os elementos aí que a gente vai discutir muito aqui nos próximos vídeos sobre a corrupção policial. Então, essa suposta neurose, né, da Serena é um elemento fundamental pra gente, tá? O Freud, já que o Garcia, né, Rosa, é um psicanalista, né, o Freud, né, que é o pai da psicanálise, define a neurose como uma expressão de um conflito entre os desejos do nosso inconsciente, né, para ele certos impulsos inconscientes são incompatíveis com a realidade exterior ou são impossíveis de serem concretizados, desenvolvendo no sujeito intenso estado de ansiedade e mal-estar geral. Tá? Então há uma
falta de correlação entre, né, o elemento interior e a realidade externa, a realidade interior da mente e a realidade externa, tá? E é muito interessante também, que aí a gente pode discutir isso depois, né? Até porque lembra que num vídeo eu trouxe para vocês esse elemento aqui, que eu quero fazer um vídeo só sobre isso, mulher e criminalidade, né? O Freud, né? Todos nós sabemos, né? Uma crítica que nem vai dar tempo da gente fazer isso aqui nesse vídeo, né? Senão ficaria imenso, né? O Freud, ele é criticado hoje em dia, né? Por vários elementos da intelectualidade, inclusive psicanalistas, de ser sexista, né? E para o Freud, normalmente o elemento mais expressivo de uma mulher é a neurose, tá? A mulher, ela é neurótica pela própria natureza, é da natureza do feminino, tá? Mas eu não vou discutir isso aqui não, tá? Mas só estou trazendo isso para vocês. Em um determinado momento, os personagens masculinos, né, ao entrarem em contato com esse medo, com essa neurose da Serena, né, eles elencam nela uma característica. Ela estaria louca, ela estaria acometida por uma loucura, principalmente, aí já vou dar um spoiler aqui do livro, né? Principalmente naquele momento no qual a Serena, ela aluga o apartamento onde aconteceu ou o suicídio ou o crime, que para ela com certeza é um crime, né? Então ela aluga o apartamento e vai viver lá, e vai morar lá. Então quando o marido sabe disso, quando a própria delegada Espinosa sabe disso, né, que também tem um envolvimento emocional com a Serena, né? Então quando o porteiro, até o porteiro, né, percebe isso, como os elementos masculinos percebem isso, né, ela é identificada como louca. E no filme, né, que tá lá na Netflix, né, o da janela, né? A mulher na janela, ela também é identificada como louca, né? E também, né, gente, o assassino, né? O assassino quer que ela seja elencada como louca mesmo, né? Porque ela é a principal testemunha do crime, né? Já estou dizendo que é crime aqui, já estou dando um outro spoiler, né? Então, Janela Indiscreta também, né? O fotógrafo, ele é identificado socialmente como louco, né? Exatamente por isso, né? Porque está desafiando a lógica ali social. Beleza, gente? E aí, gostaram dessa dinâmica que a gente está fazendo aqui com vocês? Então, só para sintetizar o que nós fizemos no vídeo de hoje. Discutimos a janela como metáfora, isso é importante, até porque o substantivo janela aí é fundamental na obra, tá? Discutimos, né, a semântica do nome Serena, da nossa personagem. Discutimos aqui a ideia de neurose, né? O medo social que nós temos ali, é um crime envolvendo a polícia, né? E a suposta loucura da nossa Serena. Gente, um imenso abraço para vocês, né? Essa semana eu vou deixar esse vídeo. Talvez o próximo vídeo ele seja lançado, ele já está gravado, né? Ele vai ser lançado na próxima quinta-feira. Essa semana eu vou deixar esse vídeo, como ele ficou um videozinho maior, para que vocês reflitam sobre todas essas questões. Bom, indiquem o canal, compartilhem os vídeos, né? É um conhecimento para ser compartilhado e estejam aqui, perguntem, né? Essa semana eu recebi perguntas interessantíssimas aqui no canal sobre sonetos, sobre uma janela em Copacabana, e eu tento, né, ao máximo possível responder todos vocês, porque isso enriquece o nosso diálogo. Só é um diálogo quando vocês participam, tá bom? Grande abraço, professor André, uma excelente semana.